mas também muito feliz. Ai, meu Deus, eu vou chorar. Para mim é um motivo de muita alegria fazer parte agora do ciclo de oração, de estar aqui adorando o Senhor e de também estar trazendo a palavra. Confesso para os irmãos que a luta para trazer essa palavra está um pouco difícil, mas eu creio que a gente vai receber aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Quero que vocês abram comigo em Deuteronômios 9, do 1 até o 6. Todo mundo conseguiu abrir? A palavra do Senhor vai dizer assim: Ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes, com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são inaquins. Você já ouviu falar deles e até o conhece o que se diz. Quem é capaz de resistir aos inaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor, seu Deus, Ele mesmo vai adiante de vocês como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de vocês. E você o expulsará e o destruirá, e com o Senhor lhe prometeu. Depois que o Senhor, seu Deus, os tiver expulsado da presença de você, não diga a si mesmo: ó Senhor, me trouxe aqui para tomar posse dessa terra por causa da minha justiça. Não, é devida à impiedade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de vocês. Não é por causa da sua justiça ou da sua retidão que você conquistará a terra delas, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de você, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu, sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, esteja certo de que não é por causa de sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dá esta boa terra para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. Pode sentar, por favor. Amém. Esse é o texto que eu queria introduzir, mas agora eu vou voltar um pouquinho mais. Vocês não precisam abrir. Que é na aliança de Deus com Abraão. E vai falar assim, em Gênesis 15, do 2. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filho e o herdeiro do que possuo, Eliezer de Damasco? E ainda acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Então, o texto mais à frente está falando da promessa que o Senhor fez lá no início a Abraão. E tudo que o Senhor me entregou quando eu buscava da parte dele foi sobre promessa e sobre fidelidade. E todos os louvores que foram entoados hoje aqui falou sobre fidelidade. O Senhor fez muitas promessas a mim e a você. O Senhor tem feito promessas desde o início, desde o princípio. E Ele cumpriu todas as promessas que Ele fez. Mesmo quando Abraão aqui questiona ao Senhor, Deus reforça a ele a sua promessa. Deus reforça a nós as promessas que Ele fez a nós. Tudo aquilo que Deus prometeu, Ele irá cumprir, não por mérito nosso, como a gente leu no outro texto, não porque somos dignos de nada disso, pois quando eu recebi a oportunidade de estar aqui hoje, eu pensei: eu não sou digna de estar no altar do Senhor.
Quem sou eu para carregar aquilo que o Senhor quer depositar em mim? Quem sou eu para transbordar essa mensagem? Quem sou eu? E quanto mais a gente estuda a palavra do Senhor, quanto mais próxima a gente está do Senhor, mais suja e imunda a gente se sente. E a gente entende que a gente não é digna de nada disso. Nada disso. E quando a gente louva que Deus não nos deve nada, é sobre isso também. Deus fez uma promessa e Ele vai cumprir, porque Ele é fiel com a palavra dEle. Porque se dependesse da gente ser merecedor do cumprimento dessa palavra, a gente não receberia nada. Eu digo por mim mesma, quantas vezes eu questiono o Senhor. Ou assim como Sara, quantas vezes eu ri quando o Senhor disse que ia fazer algo na minha vida. Não ri porque eu duvidava do que o Senhor era capaz de fazer, mas ri da minha própria insignificância. De olhar para mim mesma e entender que tudo que Ele me prometeu não depende de mim. E nem daquilo que sou capaz de fazer. Um dia, quando Deus disse que eu falaria do amor dEle, eu ri também, porque eu era incapaz de poder falar. Meu pai costumava dizer que eu era um bichinho do mato. Eu não conseguia falar, eu não conseguia me expressar, eu era extremamente tímida. E numa roda eu não conseguia nem me sobressair. E quando hoje eu enxergo eu aqui em cima, eu penso, isso é graça do Senhor. Não é mérito meu. Quando Deus nos usa, é a graça do Senhor, não é mérito nosso. E as tempestades estão vindo com muito furor, principalmente desde que a gente tomou a iniciativa de vir para essa casa. Deus tem amassado e forjado cada um de nós. E Ele tem deixado quase faltar muitas coisas. Até mesmo o alimento. Só que a presença dEle não tem nos faltado. Não tem nos faltado. Então assim, a geladeira pode estar vazia, a conta bancária no vermelho, a saúde pode estar em falta e até a saúde mental. Só que o Senhor é fiel e Ele não tem deixado faltar a presença dEle na nossa vida. E isso tem que bastar. A gente tem que louvar que não precisamos de nada mais. E a gente tem que crer que não precisamos de nada mais. Não podemos perder os nossos sono, a paz que excede todo entendimento que Deus nos dá pelas tribulações que estão acontecendo. Porque como a irmã Ingrid também aqui falou, o passarinho não tem onde repousar, não sabe o que comer, não sabe o que vestir, mas não lhe falta nada. E nós não somos mais importantes do que um passarinho. Quem somos nós para o Senhor? Eu sei muito bem, assim como eu, que você já conseguiu, muitas vezes, transpassar tempestades na sua vida. E você sabe que Deus é fiel. Só que Deus trouxe hoje você aqui novamente para te dizer, além de ser fiel, eu não preciso da sua fidelidade para permanecer fiel. Eu não preciso que você não blasfeme, eu não preciso que você não resmungue, eu não preciso que você não chore. Sinceramente, eu escrevi um dia um texto para o Senhor, realmente lamentando mesmo, derramando a minha alma ao Senhor. Um texto que eu tenho até vergonha de reler, porque, sinceramente, eu me sinto uma tola por escrever o que eu escrevi. Eu falei, Espírito Santo, eu estou parecendo aquele povo no deserto. Maná caindo do céu, providência, coluna de fogo, e ainda assim estou lamuriando, mas eu sou pior do que eles, porque eu tenho a presença do Espírito Santo, e ainda assim, eu estou lamuriando. E Deus diz, não é por mérito seu. Não é pela sua força, nem pela sua vontade, é porque eu sou fiel. É porque Ele é fiel. Não tem nada a ver com a nossa capacidade, irmãos, porque se fosse... irmãos, eu não preciso estar no seu secreto para saber que está todo mundo igual eu, ou um pouquinho pior. Só que a gente confia num Deus, e mesmo com
tantos bancos vazios, o nosso está ocupado. A gente veio, a gente está aqui, porque a gente entendeu que só a presença do Senhor já basta para nós. E mesmo todas as vezes que a gente ri das promessas dele, por não confiar na nossa capacidade de fazer, quem não ficou com medo quando a gente veio para um templo grande desse, 3 vezes maior? A gente dá risada porque é muita loucura, mas a gente é louco mesmo, louco pelo Senhor e por tudo que Ele vai fazer. E eu creio veementemente que Deus, Ele é fiel. Então o povo andou por 40 anos, e quando eles estavam prestes a adentrar, e Moisés prestes a morrer, porque Moisés disse tudo isso sabendo que não entraria na terra prometida. E ainda assim ele deixou muito claro: quando vocês entrar lá, não acredita, não pense que foi pela sua força, não foi pela sua capacidade, não foi pelo seu mérito, porque muitas das vezes o nosso coração é teimoso e obstinado. Muitas das vezes a gente duvida do que o Senhor vai fazer. Muitas das vezes a gente quer olhar o tamanho da muralha fortificada. A gente quer olhar o tamanho dos gigantes que estão à nossa frente. Muitas das vezes a gente pede: ô Senhor, se o Senhor não for, a gente não vai dar conta, porque realmente não vamos dar conta. Porém, o Senhor, Ele é fiel. O Senhor, Ele é fiel. A gente cantamos isso e todo mundo repetiu isso, e a gente vai continuar repetindo durante essa noite, até adentrar no nosso coração e a justiça do Senhor repousar sobre a nossa cabeça, para que a gente saia daqui um pouco melhor de como entramos, com a confiança que o Senhor irá fazer muito mais em nossa vida. Que por mais que pareça mesmo que vamos perecer, a gente não vai parar. A gente vai continuar, e devemos glorificar todas as portas que Deus está fechando, por mais assustador que possa ser, porque é assustador quando Deus fecha uma porta, principalmente porta de emprego, quando somos provedores e quando temos filhos para criar. Mas temos que confiar que Deus sabe o que Ele está fazendo, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Deus é fiel quando colocou a gente dentro dessa comunidade, dentro dessa igreja. Quando podemos chamar um aos outros de irmão. Quando podemos pedir oração para a pessoa que está do nosso lado. Quando podemos pedir boleia para alguém que está do nosso lado. E todos aqueles irmãos que não têm comida nos seus lares, por favor, peça ajuda para o irmão do lado. A gente pode fazer igual o almoço de hoje, a gente reparte 5 bifes em 10, com arroz, uma salada de tomate, todo mundo come, e Deus multiplica, só porque Deus é fiel, irmãos, Deus é fiel. Sabe, eu fui para o Brasil, e a gente volta para o Brasil para visitar as pessoas que amamos, e a gente tem grande expectativa, só que a gente chega lá e a gente percebe que lá não é mais para nós. O que é muito estranho, porque você está no meio da sua família, no meio da sua parentela, no meio do mundo, onde você conhece todo mundo, mas a gente volta com a certeza que a gente está onde Deus quer que a gente esteja. E que Ele tirou, que uma outrora foi bom, os amigos, a igreja e o ministério onde congregávamos, mas que hoje Ele tem coisas novas e diferentes para nós. Porque Deus é fiel. Quero também trazer outro texto, que está em Mateus 7, 25, e fala assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiro. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Aqui está sendo feita uma pergunta. Quem de vocês está conseguindo
acrescentar tudo que está faltando através da preocupação. Irmãos, se preocupar com amanhã é uma mania horrível que a gente tem. A palavra do Senhor diz: todo dia já tem o seu mal, não se preocupe com o dia de amanhã. Diz: não se preocupe com vestir, o que comer. E ainda assim, tudo que a gente faz é se preocupar. Só que Deus, em sua enorme sabedoria, amor, graça e misericórdia, cuida de tudo isso para nós. Por mais que a gente não acredite, Ele está cuidando. E às vezes a gente se sente envergonhada, eu não sei quanto a você, porque a gente passa por umas situações que eu falo: ô Senhor, não é nem por mim, mas se a minha situação continuar tão feia assim, as pessoas vão começar a duvidar de quão grande o Senhor é. Que o Senhor me trouxe para cá, o Senhor disse que ia me sustentar, mas olha a situação que eu estou passando. E eu não quero que as pessoas pensem isso, irmãos. Algumas semanas atrás, eu vim no banheiro aqui da igreja e não havia papel higiênico, havia um rolo de guardanapo. E eu fiquei muito envergonhada de não ter na minha casa para trazer para a igreja. De ver aquele guardanapo, de enxugar a mão, e a casa do Senhor não ter um papel higiênico. Eu me sinto muito envergonhada quando eu não posso ofertar na casa do Senhor. Muito envergonhada quando eu não consigo entregar o meu dízimo na casa do Senhor. E aí eu perguntei ao Senhor: até quando a gente vai passar por essa situação? E aí Deus disse: eu sou fiel. Um pai não se justifica para um filho, mas eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que tudo que eu estou passando e tudo que Ele está me ensinando, Ele está forjando um coração pronto e disposto para quando a promessa daquilo que Ele me prometeu acontecer, eu não venha ser uma mulher soberba e não venha me perder. Então eu creio veementemente que tudo que o Senhor tem me ensinado é para me gerar mais fruto a Ele. Então, mesmo quando tudo me faltar, eu darei graças ao Senhor, porque Ele é bom, justo e reto, e a palavra dEle é uma só, e Ele não falha. Ele não falha. Irmãos, eu não tenho vergonha nenhuma de subir aqui e me expor para vocês, porque eu sei que vocês estão passando pelo mesmo do que eu, ou às vezes até pior. E eu preciso que vocês entendam que eu estou aqui em cima dizendo que Deus é fiel, passando por tudo isso, para vocês entenderem que eu realmente acredito, que você precisa acreditar que Deus é fiel, que Ele não vai deixar faltar nada para nós, principalmente a presença do Senhor. Tudo que nós precisamos e devemos fazer é confiar e entregar os nossos dias, porque quando a gente trabalha para Ele, Ele trabalha para nós. E tudo vai fluindo, e tudo vai acontecendo. Somos irmãos em Cristo. Precisamos um do outro. Assim como a Raquel disse, às vezes por um abraço, irmãos. Quando você perguntar para o seu irmão: está tudo bem? Por favor, pergunte de coração. Dê a oportunidade da pessoa poder se abrir e dizer para você se está tudo bem ou não. Porque se não tiver, vocês podem subir naquela salinha e chorar junto, e orar junto, e jejuar junto. Temos que contar um com os outros, irmãos. A gente não pode pedir ajuda para o mundo lá fora. Às vezes nem para nossa mãe, porque às vezes nossa mãe nem é crente. Às vezes a gente não pode pedir algumas situações para o nosso marido, para não sobrecarregar. Às vezes o que a gente precisa é de uma irmã, é de uma amiga. Às vezes o que a gente precisa é de um líder e é de um pastor. Só que todos nós estamos disponíveis para ajudar uns aos outros. Porém, nenhum de nós estamos disponíveis a nos fazer frágil e pedir ajuda uns aos outros. Porque eu sei que se eu me humilhar e pedir ajuda para qualquer uma de vocês, vocês irão me ajudar. E eu sei que vice-versa. Só que por que nós não estamos pedindo ajuda uma para as outras? Por quê? Por quê? Porque quando Deus coloca mulheres ao nosso lado, Ele também está sendo fiel.
Quando Deus criou esse grupo de oração, Ele estava sendo fiel. Quando Deus coloca pessoas no mesmo barco, na mesma caminhada, Ele está sendo fiel. Irmãos, a gente está muito disposto a ajudar, mas nunca a pedir ajuda. Então tem um monte de guerreiras aqui e nenhuma capaz de pedir ajuda. Não podemos ser assim. Porque não é humilhação nenhuma pedir ajuda ao outro. Não é humilhação nenhuma dizer eu não consigo, está difícil. Temos que poder contar um com os outros e principalmente com Deus. A palavra do Senhor vai dizer assim: peça e lhe será dado, busque e encontrarão, bata e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Irmãos, vocês estão tentando ser super-heróis até com o Senhor. Tá igual a mulher que falou que estava tudo bem, mas ela falou que estava tudo bem para o marido e para o servo. Mas quando ela chegou ao homem de Deus, que representava a presença de Deus, ela confessou o que estava acontecendo. O problema é que vocês querem pregar para Deus que está tudo bem. Vocês querem dizer para Deus, não, Deus, eu confio no Senhor, vamos. Não, às vezes a gente precisa literalmente falar, Deus, não vai nada bem. Deus, eu preciso de ajuda. Deus, mesmo que você blasfeme, assim como eu fiz naquele texto, mesmo que eu me sinta ridícula, eu tenho que entregar aos pés do Senhor todos os meus medos e anseio, para Ele poder tirar essa dor de mim e dizer, filha, eu estou com você, confie que eu estou com você. E quando eu me sentir tola, Ele vai me amar e vai dizer, filha, eu te amo. Quando eu falar, não, Deus, eu não mereço seu amor, sua graça e sua misericórdia, pois vem um ventinho, eu já caio, já blasfemo, estou igual a Elias, desceu o fogo do céu e uma ameaça sai fugido, se esconde na caverna e pede a morte. Às vezes a gente é dramático assim mesmo. A gente vê tudo que Deus já fez na nossa vida. A gente tem memória de todas as curas que Ele já depositou na nossa família, de todos os mares que Ele já abriu, de todas as vezes que a gente andou sobre as águas, mas a gente não pode ver uma ameaçinha de morte, que a gente já está lá dentro da caverna, desesperado, implorando a morte. Oh, Senhor, não sou melhor que ninguém, me leva. Imagina se Deus ouvisse e obedecesse tudo que a gente pede quando está lamuriando. Quantos de nós aqui já tinha ido com o Senhor? Quantos de nós? Quantos de nós? A gente dá risada, mas vamos ir igual Sara riu. Isso não impediu dela ter o Isaac no braço dela, porque Deus é fiel. Podemos até rir muitas vezes da nossa fraqueza, da nossa insignificância, das nossas tribulações, mas Deus é fiel. E não é por mérito meu e seu, não é porque a gente prega, não é porque a gente louva, não é porque a gente está seguindo um relógio de oração, não é porque a gente é líder de alguma coisa, não é porque a gente vem aqui limpar a igreja no dia da nossa folga. Nada é mérito nosso. É tudo pela graça e misericórdia do Senhor. A gente só tem acesso ao Pai pelo aquilo que Jesus Cristo fez naquela cruz. E nenhum de nós merecemos. Ele escolheu levar a nossa cruz, recebeu apanhar, chorar, derramar sangue. Ele chorou sangue por mim e por você. Então confie no Senhor. Confie no que Ele quer fazer. Pois há promessas em nossa vida que só vai ser cumprida no momento que Deus quiser. Sabe por quê, irmãos? Porque se Ele dá no momento que você acha que está pronto, seu barco pode arrebentar no meio. Pare de achar que você sabe mais do que o dono da vida. Foi Ele que te fez. Ele sabe suas fraquezas, suas limitações, sabe o melhor tempo para você. Ele sabe até onde te espremer. Aí você fala, Deus, já deu. Igual no jiu-jitsu, né? Quando a gente não consegue bater com a mão, a gente fala, deu. A gente fala para Deus, deu, cabo. E Deus fala, não, pera. Você aguenta mais um pouquinho. Mas até
Nisso temos que dar graças ao Senhor, pois Ele está nos forjando para ser a testemunha viva do Senhor, para proclamar o seu evangelho e para poder glorificar o nome dEle. Pensa que tudo que você está passando, ou fazendo, ou sendo, é para glorificar o nome do Senhor. O nosso papel nessa terra é sermos testemunhas do Senhor. Porque merecemos? Quem somos nós, Senhor? Para poder ser imagem e semelhança do Senhor, mas foi Ele que escolheu assim. E você escolheu a descer as águas, a se batizar, que Ele é o único Senhor da sua vida. Então você também já tomou essa decisão. Então não tenha um coração teimoso. Não tenha um coração teimoso como o povo foi durante 40 anos. Porque a sua bênção pode estar a 5 minutos de você. Mas se você não mudar seu coração obstinado, você pode andar no deserto por 40 anos. A promessa vai se cumprir, mas pode demorar mais se você não estiver disponível para aquilo que Deus quer fazer. Porque muitas das vezes Deus quer te quebrar. Tem um pregador, Luciano Subirá, eu gosto de ouvir muitas pregações dele. E ele falou que quando começou o ministério dele, ele ascendeu muito rápido. Numa época sem internet, sem tecnologia, ele alcançou multidões muito rápido. Então ele sofreu um acidente. E ele quase morreu. E ele ficou meses e meses no hospital. E ele questionava muito o Senhor, por quê? Eu estava pregando no seu nome, eu estava fazendo a sua obra, por quê? Ele falou, eu te quebrei, porque você cresceu muito rápido e eu ia te perder. Demorou muito para ele entender que Deus havia permitido tudo aquilo na vida dele para não perder ele. E hoje ele é grato por tudo que o Senhor fez. É difícil ser grato quando a gente está passando. É difícil ser grato quando a gente está na depressão. É difícil ser grato quando a gente passa pelo abuso. É difícil ser grato quando a gente passa pela traição. É difícil ser grato na hora que a gente está passando. Mas depois que a gente passa e Deus nos dá a maturidade, a gente é grato por tudo que a gente aprendemos com o Senhor. Então, tudo que eu queria trazer para vocês era isso. E reforçar para vocês que Deus, Ele é fiel. Mesmo que você não seja fiel. Creia que o Deus que fez promessas a você, Ele irá cumprir. Mesmo que você não mereça. Porque, sinceramente, não merecemos a misericórdia do Senhor. Mas Deus deixa muito claro na palavra dEle que Ele escolhe de quem Ele quer ter misericórdia. Então, tudo que podemos fazer é nos humilhar, nos entregar aos pés do Senhor e pedir a Ele para ter misericórdia de nós. Pois mesmo os infiéis, Ele permanece fiel. E eu agradeço a minha oportunidade.